Nós estamos pelas manhãs fazendo uma série de mensagens no livro de Gênesis. E tem sido bem legal essa série, né? Espero que esteja sendo bacana para todo mundo, de aprendizado, de crescimento espiritual. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui reunidos nessa manhã, todas as manhãs que iniciamos em janeiro. E estamos fazendo a exposição do livro de Gênesis, os 3 primeiros capítulos, né? Começamos lá no capítulo 1 até o capítulo 3, já chegamos no 3 e vamos ler uma pequena porção hoje, de novo, do capítulo 3, até, querendo Deus, o final de março, a terminarmos os 3 capítulos conforme foi aí acordado. Gênesis capítulo 3, vamos ler no verso 7 ao verso de número 13 somente. Livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Incentivar você a estar também pela parte da manhã na nossa escola bíblica dominical, onde estamos estudando o panorama do Antigo Testamento. Estamos no livro de Êxodo. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. E assim o texto bíblico. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porém das árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Verso 13 e último. Disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos orar? Deus, está diante de nós um dos relatos mais tristes das Escrituras. Quando o pecado entra no mundo. Quando a morte, não somente física, mas também espiritual, chega à raça humana. Que relato triste, mas importante para que possamos compreender a dimensão do pecado e o que ele fez e ainda faz nas nossas vidas. Ajuda-me a expor o texto para que sejamos, ó Deus, edificados pelo teu santo evangelho, saiamos daqui entendendo o propósito da tua palavra e enriquecidos pelo Senhor. Assim nós oramos, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem dessa manhã é os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado. Interessante, no domingo passado, só recapitulando algumas coisas, nós vimos como que a serpente, ela, que nós entendemos à luz do texto bíblico de maneira avançada, até o novo, entendemos que a serpente era o próprio Satanás ali. Vimos algumas questões na semana passada, como Satanás, as táticas que o diabo usou e ainda continua utilizando nos dias de hoje. Ele se disfarça, a Bíblia diz que ele aparece como um anjo de luz, o apóstolo Paulo descreve isso em 2 Coríntios capítulo 11. Ele distorce a palavra de Deus e nega a palavra de Deus. Tudo isso está aqui no livro de Gênesis. E na tentação de Jesus, está no deserto, observamos a mesma tática. Ele se disfarça, ele nega a palavra e distorce a palavra na tentação de Jesus. Algo interessante nesses versículos que nós acabamos de ler aqui, que é a continuação agora, são os efeitos do pecado na vida deles. Não somente de Adão e Eva, mas de toda a raça humana. Toda a raça humana, a partir disso aqui, foi
afetada, contaminada pelo pecado. Não há ninguém que não seja pecador. E essa verdade é corroborada no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, ele afirma que todos pecaram. Todos. Todos são pecadores. De maneira indistinta. Não há ninguém na face da terra que possa olhar para dentro de si e fazer a afirmação: eu não cometo pecado, eu não sou pecador, eu sou a melhor pessoa do mundo. Ele pode até fazer essa afirmação, mas as Escrituras afirmam categoricamente que toda a raça humana ela é pecaminosa e mais, inclinada ao pecado. A natureza humana é inclinada para o mal, para fazer aquilo que desagrada ao nosso Deus. Algumas coisas interessantes e importantes nessa introdução aqui. Na semana passada eu não comentei, mas eu acho pertinente para a gente entender os versos 7 ao 13. No capítulo 3 do verso 1, se está com o seu livro aberto, deixa ela aberta aí, por favor, diz que a serpente mais sagaz, ok? Ou mais astuta. E há um jogo de palavras aqui na língua hebraica que perdemos a dimensão da tradução. Qual é, pastor? O jogo de palavras. Tem vários aqui. Só para citar um, antes desse aqui. Quando as Escrituras afirmam, no capítulo 2, esse é carne da minha carne e osso dos meus ossos, há um jogo de palavras aqui interessante. Que jogo é esse? Quando fala do homem, aqui, a expressão é ish. Ish. E quando fala da mulher, no capítulo 2 de Gênesis, Ishá. Ish, Ishá. Quando fala de Adão, escreve o nome Adão, é Adam. Quando fala do pó da terra, Adamá. É a mesma raiz. Adam, Adamá. E qual é o ponto aqui? Adam foi criado do pó da terra. Adam foi criado de Adamá. Adam, quando morre, volta para o pó da terra. Eu li que a Bíblia diz? Volta para Adamá. Quando fala da relação do homem e mulher, Ish e Ishá, o homem vai em direção a Ishá. E Ishá vai em direção a Ish. Coisa interessante no texto que a gente não consegue perceber na língua portuguesa. Só no hebraico a gente consegue ver a beleza, a riqueza disso aqui. Qual a importância disso? Esse jogo de palavras, e aqui voltando para a serpente, a palavra sagaz aqui, ela é uma variante da mesma raiz da palavra nu. No capítulo 2, verso 25, diz assim: ora, um e outro, homem e sua mulher, ou seja, estavam nus e não se envergonhavam. A palavra sagaz aqui é uma da mesma raiz da palavra nu, arui. Arum, sagaz. Nu, arui. Quando Arum, sagaz, engana Arumi, que estava nu agora, que não tinha vergonha, no verso 25, o texto que nós lemos passa pelo quê? Vergonha da sua nudez. Esse jogo de palavras na língua aqui é proposital, para que a gente entenda o que a serpente, que é sagaz, está fazendo. Enganando, manipulando, como ela sempre faz. Dito isso, o que acontece então com os efeitos do pecado a partir do verso 7 ao verso 13? No verso 7, eles foram dominados por um sentimento de vergonha. O verso 7 diz que abriram-se então os olhos. Aí a pergunta: eles já não estavam enxergando antes? Sim. Então que olhos foram esses abertos, pastor? Os olhos espirituais. Agora, a inocência deles estarem nus, lá no capítulo 2, verso 25, acabou. Por quê? E perceberam que estavam nus.
cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Um dos efeitos do pecado aqui, e que continua até hoje, é um sentimento de vergonha. Quando eu e você pecamos, há de imediato um sentimento de vergonha. Ficamos envergonhados. O que eles fizeram aqui foram tentar esconder a vergonha. Antes estavam nus e não se envergonhavam. Olhavam um para o outro e não tinha a malícia, a maldade, a sagacidade que se perdeu. A inocência, o estado de inocência que eles tinham antes do pecado foi perdida. E qual foi a tentativa de amenizar o sentimento de culpa de ambos? Puseram ali folhas de figueira para se esconder. O que antes era normal, natural de olhar um para o outro, não ter vergonha um do outro, olha só. Ish e Chá. Lembra que eu falei? Agora, antes da queda, um deveria ir na direção do outro. Com o efeito do pecado, o que eles fazem agora? Se separam. Ish não vai mais para Ishá. Ishá também não vai mais para Ish. Homem vai para um lado, mulher vai para o outro. Antes da queda, uns estavam de frente para o outro, estavam nus e não se envergonhavam. Agora, estão nus e se envergonham, se afastam. Há um rompimento, há uma ruptura aqui. Antes tinham consciência da nudez, mas não tinham vergonha. Esse é o ponto. Antes do pecado, irmãos, eles tinham consciência da sua nudez. Com o pecado, eles passam a ter agora o quê? Vergonha. Antes, andavam nus e não se envergonhavam. Agora, com o pecado, um dos efeitos é o sentimento de vergonha. Agora estão nus, estão envergonhados em olhar um para o outro, ao ponto que eles agora se afastam. Vão em direções opostas. Esse é um dos efeitos do pecado. O resultado de terem comido o fruto proibido não foi um conhecimento novo, conforme a serpente havia prometido para eles. No verso 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, da árvore do conhecimento, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que ocorre não é essa sabedoria que a serpente enganosamente os fez acreditar. Pelo contrário, eles agora ficaram envergonhados. Envergonhados. Eles descobriram que foram reduzidos a um estado de miséria espiritual. Esse é o estado da humanidade por causa do pecado, irmãos. O apóstolo Paulo, quando diz que todos pecaram, são todos. Todos estão nessa mesma condição. Satanás é o pai da mentira, amém, irmãos? Ele é o pai da mentira. E quem disse isso? Lá em João, capítulo 8, verso 44, Jesus faz essa afirmação. Uma discussão profunda com os fariseus, ele diz o seguinte, João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Foi Jesus que disse isso. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aquilo que Satanás aqui no Éden havia prometido a ambos era uma mentira, era uma ilusão. E eles acreditaram. Como muitas vezes eu e você acreditamos nas mentiras que o diabo conta. Na semana passada eu não aprofundei muito, mas recapitulando algumas coisas importantes,
Às vezes nós nos enganamos, pensando que Satanás não atua por meio de seus servos nas igrejas. Por meio da mentira, do engano, do falso ensino, distorção da palavra. Veja, a serpente aqui está onde, irmãos? No Éden. Ela estava no Éden, um lugar abençoado por Deus. Não é verdade? Foi Deus que havia criado tudo. E isso não furtou o diabo de ir lá. Não podemos ser inocentes, ingênuos com os ataques sutis, os ardis terríveis do diabo contra as nossas vidas, irmãos. Ele faz e fará de tudo para nos destruir, para nos seduzir, para nos enganar. E ele continua fazendo isso ainda hoje. Qual o outro efeito do pecado, pastor? Primeiro, eles foram dominados por um sentimento de vergonha, no verso 7. Depois, segunda coisa, sentiram o peso de uma consciência culpada. Sentiram o peso de uma consciência culpada. Por quê? Eles agora reconheceram que havia um pecado contra Deus e resolveram fazer vestes de folha de figueira para se cobrir. Quando eu e você pisamos na bola, fazemos uma besteira, uma bobagem, a primeira coisa que nós fazemos muitas vezes, qual é? É ficar com vergonha se alguém pegar. É isso? Se alguém ver. Isso aqui. A gente ainda dá o nosso jeito, não é? Não, vou dar um jeito aqui, porque ninguém vai saber isso aqui. Vou pagar o rastro. Né? Porque eles fizeram aqui, irmãos. Então, vamos dar um jeito aqui? A gente deu na bola. Ih, rapaz, deu ruim. Vamos cozer aqui uma folhinha, vamos esconder. Ninguém está vendo, ninguém vai saber agora. A gente faz isso ainda hoje, irmãos. A gente faz uma bobagem, cometemos seja qualquer natureza de pecado, a gente não vai dar um jeito. Ao invés de pedir perdão de imediato, a gente quer dar um jeito para aplacar o sentimento de culpa na nossa mente e no nosso coração, como eles fizeram aqui. Interessante observar aqui no versículo 7, capítulo 3, que afirma que os olhos de ambos foram abertos. Não se trata aqui de olhos físicos, porque já estavam abertos, mas trata-se de olhos espirituais, olhos da compreensão, de entendimento, de discernimento, olhos da consciência, que agora passam a ver e um acusar o outro. Não é que eles fizeram? Um acusa o outro. Quando eu e você às vezes cometemos pecado e somos corrigidos, repreendidos, nossa primeira ação muitas vezes qual é? É sermos reativos. Ah não, mas foi fulano. Não, isso não tem a ver comigo não. Não, foi Beltrano. Não, foi Ciclano. Não, mas também... Não é assim que a gente faz? Não, você tem que me entender, pastor. Fulano, Beltrano, fazemos isso o tempo todo. Perceba então os efeitos do pecado na minha e na sua vida, meu irmão. Mesmo depois de crente. Mesmo depois de lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ainda agimos assim. Esse relato bíblico, ele é um retrato da humanidade caída pelo pecado, irmãos. É o raio-x. É a ressonância magnética da alma, da raça humana. Está aqui. Se nós ignorarmos isso aqui, não vamos compreender por que nós agimos como agimos. Se não entendermos a dimensão e os efeitos nocivos, terríveis do pecado, vamos ficar nos ludibriando, nos enganando, fazendo o quê? Cozendo figueiras, folhas de figueiras, tentando dar o nosso jeito. Perceba então que a pior nudez aqui não é a física, irmãos, mas é a nudez espiritual, a da alma. Por quê? Essa nudez impede que o homem e a mulher se relacionem com ele. A nudez de Adão e Eva é a perda da justiça de Deus, da imagem de Deus neles.
Lembra que Deus nos criou conforme imagem e semelhança? Nós não lemos, estudamos isso aqui nas mensagens? Ou seja, com o pecado, essa imagem e semelhança de Deus foi perdida? Não, mas ficou suja, ficou manchada. Imagina um espelho todo estilhaçado no chão. Você consegue se ver ali no espelho estilhaçado, não consegue? Mas está tudo estranho, você não vê a imagem perfeita, está distorcida. E foi exatamente isso que aconteceu com eles aqui. Eles perderam a imagem e semelhança de Deus original, ficou manchada. É como um espelho, um retrovisor, quando está chovendo e joga aquela água de lama. Você, às vezes, dependendo, não consegue enxergar, mas o espelho fica como? O retrovisor? Embaçado. Então, quando está chovendo muito, aí começa a ficar embaçado o espelho e você tem que passar um pano dentro, tem que ligar o ar-condicionado, aquecedor, sei lá o que for, para poder desembaçar aquela imagem, porque você não consegue mais enxergar como antes. E é exatamente o que está acontecendo aqui com eles, o que aconteceu com eles. E o que aconteceu com toda a humanidade, por causa do pecado. Perdemos a imagem de Deus. Ela ficou manchada pela queda nessa condição. Eles agora estavam percebendo que a sua condição física espelhava também a condição espiritual deles. Qual era? Mortos. Não somente fisicamente, mas espiritualmente. Deus não falou com eles? A ordem específica que ao comer eles iriam morrer. Aí você lê o texto, vem aquelas indagações. Pô, mas Adão ainda viveu 100 anos. Né? Deus então estava mentindo, enganando eles? Não, irmãos. A morte pior que o ser humano pode passar é a morte espiritual. E que morte é essa? É a morte de viver eternamente distante de Deus. De perder a comunhão com Deus. De perder relacionamento com Deus. E eles perderam esse relacionamento que era íntimo. O texto diz que Deus andava na viração do dia. Deus andava no jardim, irmãos. Eles tinham comunhão com Deus ali, na perfeição. Isso foi perdido. Eles estavam num lugar maravilhoso. E por uma desobediência, por darem ouvidos à serpente, que entendemos que é o Satanás aqui no texto, perderam todos os privilégios que foram passados e dados gratuitamente, graciosamente para eles. O diabo sempre, irmãos, vai tentar nos enganar e fazer com que a mensagem de Deus, que é boa, que é santa, que é agradável, se torne pesarosa, difícil, insuportável para nós. O que o diabo faz aqui no texto é, nesse diálogo, dizer assim para eles. A linguagem jovial aí, adolescentes que estão aqui. Fala sério. Foi assim que Deus disse? É de brincadeira. Que, Adão? Brincadeira. Isso é um fanfarrão. Eu não falei isso não. Você está brincando. Vou te contar um negócio aqui que Deus não te disse. Irmãos, quando você ouvir essa palavra, vou te contar um negócio aqui que Deus não te disse, foge. É o diabo que está falando, irmãos. É o cão que está falando. Sai correndo. Feche seus ouvidos. Ignore. Repreenda esse negócio. O que o diabo está fazendo aqui é, eu vou te dizer um negócio que é melhor do que Deus falou. Eles acreditaram. E muitas vezes eu e você acreditamos. Por incrível que pareça. Recebemos uma proposta e pensamos, pensando bem, Deus não pediu esse negócio não. Ele deve estar errado. Vou fazer do meu jeito. A gente faz do nosso jeito, o que acontece, irmãos? Quebra a cara.
como eles quebraram. Terceira coisa e última. Primeiro efeito do pecado, eles se sentiram com vergonha, depois culpados, depois medo e fuga. Ficaram com medo e fugiram, no verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim da habitação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Olha só, é interessante, eu falei isso na semana passada, como que o diabo é terrível e ele muda até a forma, a expressão de se relacionar, de se falar com Deus. O texto bíblico, nos primeiros 2 capítulos, o tempo todo, em outras passagens, é sempre o Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. O diabo muda Deus, Deus, Deus. E nós vimos na semana passada que essa linguagem é adotada depois pela mulher. Era Senhor Deus, depois Deus. Começamos a mudar, inclusive, o nosso jeito de falar. Vamos imitando o jeito mundano de ser. Qual é a preocupação? Recorte rápido aqui e volta. De Deus, antes deles entrarem na terra prometida. Por que Deus repete novamente as leis? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, 5 e 6. Estavam diante de novos desafios. Deus repete as leis, porque eles teriam desafios pela frente, porque eles não imitassem. Porque eu e você sabemos como estamos errados, irmãos. O Senhor nos deu uma consciência do bem e do mal. E quando isso é quebrado, nós sabemos, temos essa noção. Eles pecaram e agora ficaram com medo do juízo de Deus, daquilo que Deus iria proferir contra eles. O pecado os separou de Deus, rompeu a comunhão que eles tinham com Deus. A expulsão da presença de Deus não é o único efeito da queda. Nós também fomos corrompidos em nossa natureza, irmãos. As Escrituras são claras ao afirmarem isso para a gente. Que o pecado não é, de maneira fundamental, um problema de comportamento ou de falta de educação. Não. É mais radical, é mais profundo que isso. O problema do pecado está no coração do homem, é interno. E só o Espírito Santo, regenerando o pecador, faz com que isso mude. Mude o quê? A nossa natureza pecaminosa, irmãos. Para que nos tornemos filhos e filhas de Deus. Amém? O salmista, no Salmo 51, diz que nós fomos concebidos em iniquidade e nascidos em pecado. Salmo 51, versículo 1. O que mais que eles fizeram, pastor? Tiveram medo e fugiram e procuraram uma solução inútil para o pecado deles. Eles foram pegar folhas de figueira. Vou dar um jeito aqui. Eles estavam preocupados em salvar a aparência deles, como muitas vezes eu e você fazemos. Arrependimento, irmãos, genuíno, é quando eu e você pecamos, e pecamos mesmo, seja em qual grau for, em qual área que seja. O arrependimento genuíno, gerado pelo Espírito Santo, não é aquele que eu e você ficamos preocupados com o nosso nome, com a nossa reputação, com o nosso cargo. Se alguém vai pegar, se alguém vai ver, se alguém viu, se alguém descobrir. Não, irmãos. O arrependimento genuíno e verdadeiro é quando eu e você estamos preocupados com a honra e a glória de Deus. Adão e Eva estavam preocupados com eles. Deu ruim. Ih, vão pegar a gente. Não, vamos dar um jeito. O jeito que eles deram foi inútil. Não serviu para nada, irmãos. Eles ficaram mais preocupados em esconder a culpa ao invés de procurar o perdão de Deus. Quando eu e você pecarmos, em nome de Jesus, irmãos, procure Jesus Cristo. Amém? Confesse a Ele o seu pecado.
porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo e qualquer pecado. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Eles fabricaram ali uma cinta de figueira, numa tentativa de acalmar, de aplacar a consciência, a própria consciência deles. Muitas vezes nós temos mais medo de sermos descobertos do que de recebermos o perdão dos nossos pecados. Precisamos buscar o perdão de Deus e não aquietar a nossa consciência pecaminosa, como eles fizeram aqui. O que mais eles fizeram caminhando para o final? Eles fugiram da responsabilidade deles. Veja, eles tiveram medo e fugiram, procuraram uma solução inútil para o pecado e depois fugiram das suas responsabilidades. Verso 10 diz, Gênesis 3:10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí começa a acusação, né? Um com o outro. Não, olha só, o absurdo do texto, irmãos. Adão coloca a culpa em Deus. Quando ele diz: a mulher que tu me deste, a culpa é tua, Deus. Por que o Senhor me deu? Olha como é que a relação mudou. Lembra que eu falei no início? Ishá, quando ele viu, lá no capítulo 2, a criação da mulher, como é que ele ficou, irmãos? Maravilhado, encantado, extasiado. Agora, irmão, que mandou essa coisa aqui, você traz? Tradução linguagem de hoje. Por que o Senhor fez isso aqui comigo? Por que o Senhor, meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor me ama mesmo, Deus? Vai me dar essa mulher? Foi isso que ele fez, irmão. Ele culpou Deus. Não, por menos, a mulher, ao receber ali Deus, fala: foi a serpente, é o cão. Como muitas vezes nós fazemos hoje, irmãos. Ou a gente culpa Deus, ou a gente culpa o diabo. Não foi o diabo. Não, Satanás está furioso comigo. Ele que botou a carne de banana ali, eu caí. Não foi ele, não é o cão, só pode ser ele. Só pode ser obra, tem aqueles memes, só pode ser obra do cão, né? Tem um memezinho assim. Né? E a gente faz isso hoje. Recebe a oportunidade de Deus, seja em qualquer área, aí Deus abençoa. Primeira coisa, aí reclama do trabalho, reclama do marido, reclama do filho, reclama da igreja, reclama do curso que passou, do concurso que fez, da porta que Deus abriu, reclama. Está culpando quem? Deus. Você não pediu? Queria tanto ser pai, ser mãe, aí Deus envia o filho. Que peste esse garoto. Queria tanto. Pediu, orou, anos esperando, Deus envia, ouve a oração, abençoa, quando chega, eu não quero. Está me perturbando, está me atrapalhando, está atrapalhando a minha vida. Mas você não orou, rapaz? Não queria tanto. É culpa de Deus. Nós fazemos isso, irmãos. Hoje, fazemos. Adão tenta encobrir sua culpa, coloca a culpa em Eva, e ela coloca a culpa na serpente. Ambos não aceitaram a responsabilidade, fugiram delas. Não é assim que nós fazemos hoje? Termino dizendo aqui alguns exemplos das Escrituras, mostrando que isso aconteceu e continua ocorrendo hoje. Lá em Êxodo, capítulo 32, verso 22 e 24, diz, resumidamente, Arão tenta se eximir da culpa da construção do bezerro de ouro. Não é? O povo aí, eu só segui aqui, deu o ouro e tal, eles fizeram aí, ó. Tenta ver com isso lá para meu irmão. Saul fez a mesma coisa.
Pilatos, texto clássico, fez a mesma coisa. O que ele fez? Lavam as minhas mãos. O problema é de vocês aí, ó. Vocês que resolvem isso aí, ó. Às vezes fazemos isso na igreja. Quando um irmão, uma irmã cai, peca, todos nós somos afetados, porque somos um corpo, irmãos. Quando seu irmão, sua irmã não está aqui, nós somos afetados. Quando o irmão ou irmã se afasta dos caminhos do Senhor, isso nos afeta como igreja. Somos corpo. Quando deixamos de atender, de servir um ao outro, quando somos desobedientes, o corpo sofre e padece. Os efeitos do pecado, irmãos, são terríveis. São terríveis. Não podemos ignorá-los. Não podemos olhar para a situação do mundo como nós vivemos e achar que está tudo bem, tudo normal. Não está. E o resultado do mundo está como está? Gênesis 3. Pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Todos pecaram. Por isso a urgência de se pregar a mensagem do Evangelho. Por isso a urgência de se fazer missões. De se investir no campo missionário, na obra missionária. Onde está o meu e o seu coração, irmãos? Em nós mesmos, autossentados ou voltados para a obra de Deus? Feche seus olhos, vamos orar? Deus, os efeitos do pecado nesse relato de Gênesis são terríveis. E sofremos com as consequências dele até hoje. Mas o teu sacrifício na cruz nos devolveu, ó Deus, a reconciliação contigo, a comunhão com o Senhor, por meio do perdão dos nossos pecados. E por isso somos gratos a Ti. Estávamos mortos, ó Deus, dos nossos delitos e pecados, mas a Tua graça nos alcançou e por isso estamos aqui. E louvado seja Deus por isso. Se não for o Senhor sobre nossas vidas, seríamos consumidos, totalmente destruídos. Graças a Deus que fomos alcançados por Tua graça e misericórdia. E agora queremos compartilhar essa mensagem com aqueles que não conhecem ainda. Nos dê coragem, nos dê atitude, muda o nosso coração, a nossa mente, para que tenhamos, ó Deus, a convicção de que somente o Evangelho pode mudar vidas. Nos ajude a pregar essa palavra com a autoridade do Senhor, certos de que a palavra lançada não volta vazia, e no tempo certo a semente ali lançada irá frutificar para a Tua glória, Deus. Nos dê ousadia para pregar a palavra, fazer discípulos. Esse é o propósito da igreja, fazer discípulos para as nações. É a obra da evangelização, é levar Cristo ao coração das pessoas. Que a gente não perca de foco, Deus, isso como comunidade Batista da Redenção. Que a gente não fuja desse propósito, que é de exaltar, bendizer o Teu santo nome, pregar a palavra, fazer missões, levar vidas a Cristo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito caminhe que nós nos faça entender a dimensão do pecado, que não caiamos nas conversas mentirosas do diabo, que busquemos o perdão do Senhor quando pecarmos, e não uma tentativa inútil de dar o nosso jeito. Perdoa-nos, ó Deus, quando buscamos dar um jeitinho, ao invés de buscar nos humilharmos na cruz de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer os nossos pecados, medos, de várias áreas que nós enfrentamos. Nós as lançamos nas Tuas benditas e poderosas mãos. E assim oramos, agradecidos, no nome santo e bendito de Jesus. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista da Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor encerrando o culto dessa manhã.
à noite, nosso culto de abertura de missões mundiais. Participe, venha preparado para você ofertar para essa obra missionária tão importante. Vamos louvar e bendizer o Senhor, encerrando o culto com alegria em nossos corações.